Fala investidor, fala investidora, Matheus Viana aqui e neste vídeo eu vou responder a duas perguntas do Rafael sobre assuntos aí do ramo dos investimentos. Vamos para a primeira então. Ele perguntou ali sobre algumas empresas específicas e eu vou abranger mais sobre dividendos, né? Ele estava perguntando da Itaúsa, do Banco Pan e o que é que acontece. A Itaúsa é a hold que controla o Banco Itaú e é uma das primeiras ações que o investidor estreia ali na bolsa, uma das primeiras que ele compra porque é recomendada por muitas casas de análise, muitos analistas e de fato é uma empresa muito boa pelo fato de ter aí o Banco Itaú como sua principal aquisição, outras que podem aí dar uma apimentada, como por exemplo a Duratex, né, que é uma empresa também que inclusive está com perspectiva positiva na visão de alguns analistas, mas mais de 80%, quase 90% da Itaúsa é Itaú e assim é uma boa pagadora de dividendos, paga dividendo todo mês. Claro que é um dividendo pequenininho, né, para quem tem poucas ações, né? Outra vantagem da Itaúsa para quem está iniciando é que ela tem um valor baixo, né? Um valor que fica ali entre 8 e 9 reais, vai depender de quando você esteja vendo esse vídeo, mas é um valor bem acessível mesmo no lote padrão de 100 ações. E a pergunta dele foi mais operacional, né? E como é que acontece esse pagamento de dividendos? É diretamente na conta da sua corretora, lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda, o juros sobre capital próprio, que é uma outra forma de remuneração da empresa aos seus acionistas, ele é sim tributado, isso já sai lá na fonte, né? Você vai ver no seu extrato da corretora o imposto de renda sobre o JCP, né? No caso de dividendos, livre. A gente faz aqui um paralelo com os fundos imobiliários, cujos proventos, né, os aluguéis também são isentos de imposto de renda, e nas propostas de reforma tributária que estão no Congresso, e algum desses investimentos isentos deve cair. Eu acho que os dividendos é mais provável, afinal são poucos países no mundo que não tributam dividendos. Os fundos imobiliários, os proventos dos FIIs, estão um pouco mais protegidos pelo fato de ser um mercado ainda pequeno, né? Enquanto que na B3 nós temos 3 milhões de CPFs, no mundo dos FIIs nós temos 1 milhão, então é 1/3 no número de investidores e em questão de tamanho mesmo de mercado, de dinheiro envolvido, é menos ainda. E aqui eu também quero lembrar, né, o que é o conceito, né? Tanto dividendo quanto juros sobre capital próprio é uma parcela do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas. Logicamente, na proporção que você tem. Quanto mais ação você tem, mais você recebe de dividendos. E os proventos dos fundos imobiliários são os aluguéis. Então, o fundo imobiliário de lajes corporativas ou de shopping centers, aquele aluguel é distribuído também proporcionalmente às cotas que você tem do FII. Vamos então para a segunda pergunta dele, que era qual a minha visão sobre empresas aéreas. Bem, essa é uma pergunta bem complexa, né? A gente vai ser objetivo aqui nesse vídeo, mas eu falei para ele e reafirmo aqui que nós temos, né, seguindo Warren Buffett, inclusive estou lendo aqui o Bola de Neve, né? Quem sabe aí mais um livro para resenha com o Matheus, mas eu estou no começo ainda, estou no capítulo 6, então vai demorar um pouquinho. É que o Buffett ele separa as ações que ele analisa, né, entre as para comprar, para vender, ou ele coloca as que ele nem analisa na terceira caixa, too hard, ou seja, muito difícil para analisar. E eu acredito que as empresas aéreas estão atualmente nessa terceira caixa. Existem aí fatores positivos, né? A iminência da vacina certamente vai animar a reabertura das economias. Também o preço do petróleo que está caindo, isso é bom para as empresas aéreas, pois o principal custo delas é o combustível de aviação, que reduz de valor. Eu viajei recentemente, os aviões estão cheios, né? Os aeroportos estão voltando, porém nós temos aí que é um mercado por sua natureza muito difícil. Você compra um avião, você usa ali por 20, 30 anos, mas depois você não repassa esse avião. É diferente de uma empresa, por exemplo, locadora de veículos, que compra ali o carro, né, usa o carro ali nos seus aluguéis, depois de 2 anos, por exemplo, ela vende ali como seminovos, inclusive com benefícios tributários. Isso não existe no mundo da aviação civil, então o negócio por si já é difícil. Nessa situação de pandemia, crise econômica também. Então a gente teve aí uma volatilidade muito grande, né? A Azul ela tem uma vantagem competitiva, que é o fato de ela operar em cidades menores, né? Destinos mais regionais, então ela tem um poder de barganha maior em relação a preço. No entanto, todas sentiram, né? A Azul chegou a valer mais de 50 reais, hoje está por volta de 23.
E a Gol também é uma das maiores, né? Ela tem um programa de milhares, inclusive a Smiles, né, teve aí um problema aí societário entre as duas, mas é muito bom o programa de milhares dela. Porém, eu ficaria de fora, né? Para mim é difícil de analisar as perspectivas desse mercado, mas fiquem à vontade, como eu sempre digo, faça sua própria análise. Então, respondendo ao Rafael, dividendos, juros sobre capital próprio, proventos de FIIs, né, nessa parte de remuneração aos acionistas ou cotistas, e empresas aéreas, eu prefiro ficar de fora no momento. Beleza? Então espero que tenha respondido. Se você tiver alguma outra dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Se você concorda, discorda, fique à vontade para se manifestar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.